Meus estimados internautas, sejam muito bem-vindos a esta live. Estamos em direto a partir do canal de Direitos Humanos, em simultâneo com a página do professor Adriano Novunga. A equipa do canal de Direitos Humanos encontra-se neste exato momento posicionada nas proximidades da 7ª Esquadra da Matola para acompanhar o caso da denúncia do senhor Isaac Marengula, que teria sido alvo de burla da sua viatura de marca Nissan. O senhor Marengula teria deixado sob responsabilização do seu confiado a sua viatura, este que por sua vez supostamente falsificou os documentos da viatura e vendeu a outro proprietário. Neste exato momento, o caso foi encaminhado a esta esquadra. No entanto, até o momento não há respostas claras sobre o procedimento deste caso. E neste exato momento nós vamos conversar com o senhor Marengula, que vai denunciar este caso na primeira pessoa. Senhor Marengula, seja muito bem-vindo ao canal de Direitos Humanos. Conte-nos na primeira pessoa quando é que ocorreu este fenômeno. Bom, é uma história muito longa. Bom, irei mesmo direto ao assunto para dizer que este caso foi um carro que confiei, alguém mesmo de confiança na altura, que era uma viatura Nissan Caravan, que era para usarmos como um transporte público. Então, tendo feito essa confiança, o carro começou a circular no mês de dezembro. No entanto, no dia 3, se não 4 de janeiro, a pessoa que havia confiado a viatura vendeu essa viatura para um terceiro. Tendo vendido a viatura, eu sempre entrava em contato com ele para procurar saber onde é que estava a viatura. Ele sempre contava histórias e não ficando agradado com essas histórias, eu no dia 26 de fevereiro fui submeter o caso à Procuradoria-Geral da República no Distrito da Matola. Por ver também essa demora, voltei a submeter o mesmo caso no dia 9 de fevereiro, já no Cernic, ao nível também provincial. Então, tendo feito isto, acontece que no dia 18 de março de fevereiro, encaminhei este mesmo caso para a 7ª Esquadra da PRM. No dia em que nós submetemos o caso à 7ª Esquadra da PRM, a pessoa que havia confiado a viatura disse que havia feito o scrap desta minibase. Isso ficou lavrado em atos aqui mesmo na esquadra. No fim dessa denúncia, então ele prontificou-se em fazer uma declaração. A declaração comprometia-se a devolver-me uma outra viatura, porque não é só a viatura Nissan Caravan, tem uma outra viatura ligeira, no caso uma viatura Sienta. Então prontificou-se, comprometeu-se em devolver a viatura em 15 dias, que enquanto não devolvesse a minibase que supostamente que havia sido scrapada, em que ele iria comprometer-se em devolver a minibase em 3 meses, e enquanto não devolvesse, durante os 3 meses, teria uma renda mensal. Então isto não aconteceu. Já no dia 19 de março do mês seguinte, conseguimos ver a viatura minibus que supostamente havia sido scrapada a circular para um transporte público. Então entramos em diligências com alguns membros da PRM ao nível da 7ª Esquadra, e a viatura ficou apreendida neste dia 19 de março. Então, no dia em que a viatura fica apreendida aqui na esquadra, também houve a detenção deste mesmo indivíduo que vendeu essa mesma viatura. Então, quando interrogado pela polícia no dia, então ele havia dito que eu ficaria com a viatura e que ele ficava a resolver-se com o comprador. Então, neste mesmo dia, ficou claro, estamos a falar do dia 19 de março, então ficou claro que ele não passara a declaração de compra e venda ao último comprador, porque estava em dívida com um valor de cerca de 12.500 meticais. Não passou a declaração de compra e venda. Então, o tempo foi passando, a viatura não saía da esquadra, nem para mim, nem para o outro comprador, e o caso foi acontecendo, foi sendo desenrolado, até que no mês passado, parece que já no dia 19 de junho, a mesma viatura acabou sendo solta da esquadra sem o meu conhecimento. Sendo eu o queixoso e dono da mesma viatura, eu recebo a ligação já no sábado de alguém a confirmar-me que a viatura havia saído. Então eu, neste mesmo dia 19,
de junho, 3 meses depois da apreensão da viatura. Então eu venho à esquadra para procurar saber qual era o paradeiro da esquadra. No dia estava a sair um oficial de permanência, então ele disse-me que ele não tinha informações claras, mas parece que a viatura havia sido entregue para o último comprador no caso. Então, posto isto, fui até ao Cernic na província. Então, chegado lá, disseram-me que passou-se a viatura para o outro comprador. A primeira coisa que eu perguntei à magistrada do Ministério Público afeta ao Cernic, ao nível da província de Maputo, como é que foi possível passarem a viatura ao outro comprador sem que eu tenha sido informado. Porque eu, como o dono, como queixoso, independentemente da decisão judicial, tinha direito à informação. Não tive informação. E qual foi a resposta? A resposta que ela deu-me é que deram a viatura ao outro comprador e eu até questionei o porquê. Então ela disse que deram a viatura ao outro comprador porque ele apresenta nos documentos a declaração de compra e venda. Então essa mesma declaração de compra e venda, eu até disse no mesmo dia que a declaração de compra e venda era falsa. Essa declaração de compra e venda é falsa por quê? Porque essa declaração de compra e venda ela é datada do dia 26 de janeiro. Então, ora vejamos, se no dia 19 de março, que é o dia em que apreendeu-se essa mesma viatura aqui ao nível da esquadra, o comprador disse que não teve acesso à declaração de compra e venda, assim como o vendedor, a pessoa que eu havia confiado esta minibus, também disse que não passou a declaração de compra e venda. Agora, como é que já no dia 3 de março apresentam-nos uma declaração no dia 3 de abril, para ser mais preciso, como é que no dia 3 de abril apresentam-nos uma declaração de compra e venda já datada do dia 26 de janeiro, se no dia 19, que é o dia em que a viatura dá entrada na esquadra, não tinha nenhuma declaração de compra e venda. Então, essa declaração de compra e venda, eu com base nisto, eu digo que essa declaração de compra e venda era falsa. Então, não se podia, em circunstância alguma, passar-se a viatura ao outro como fiel depositário, porque essa é a alegação que nós ouvimos da magistrada do Ministério Público. E quais foram as respostas acerca da investigação da falsificação dos documentos do carro? Bom, o que aconteceu é que do processo que nós submetemos ao nível da esquadra, tínhamos um requerimento. Neste requerimento nós deixávamos claro das condições e das possibilidades de essa mesma viatura ter sido vendida para duas pessoas ou também com as alegações de essa declaração de compra e venda ser falsa. A resposta que nós tivemos da magistrada do Ministério Público afeta ao Cernic, ela disse que o requerimento não chegou até ao Cernic provincial. Então, questionado a ela disse que não sabe por que a declaração ou o requerimento que tem essas alegações não chegou até ao próprio Cernic. Então, até sugerimos que nós pudéssemos levar este documento até lá. Só que neste rol todo, nós, por suspeitarmos que isto não só poder tratar-se de uma burla, como também de uma grande rede, então acabamos achando melhor fazermos essa denúncia usando o canal dos direitos humanos, porque acreditamos nós que a partir deste momento poderá ter um outro tratamento diferenciado em que se investigue muito mais a fundo este caso, porque não há nenhuma razão em que isto pode avançar, em que mesmo tenha que passar o outro como fiel depositário nesses termos. E o suspeito, neste caso, qual foi a razão pela qual libertaram o suspeito? Bom, essa seria mesmo uma questão que a própria esquadra ou o próprio Cernic poderia responder. Porque ele... Não deram nenhuma explicação ao senhor? Não soube? Não houve nenhuma explicação, porque ele entra... no dia da apreensão da viatura, ele entra na esquadra, no caso dia 19, então na semana seguinte ele saiu, então ele sai e a viatura ficou retida na esquadra durante 3 meses e não houve nenhuma explicação. A única explicação que houve, que também não foi convincente, é que o caso ainda estava em investigação, então não havia razão nenhuma para ele continuar
detido ou preso na esquadra mediante o termo de identidade e residência. E quais são as respostas que o senhor obtém quando vem aqui à 7ª Esquadra à procura de respostas acerca do caso do senhor? Bom, a última vez que eu vim à esquadra foi no sábado, logo após quer dizer, a entrega da viatura ao outro comprador. Então a resposta que eu tive é que dos agentes, ou do agente de permanência que estava a ser, ou que esteve no ato da entrega da viatura, que ele disse que não tinha informações suficientes para ele poder dizer porque é que isto ter acontecido. Então, depois disso, eu não vi nenhuma razão de voltar à esquadra, porque se formos olhar para aqueles que são os procedimentos legais, se a esquadra ou o Cernic afeto a esquadra não teve a coragem de informar-me da decisão que tomou-se, então pareceu uma falta de consideração, assim como também uma falta de respeito, porque aquilo devia ter sido olhado para a questão do direito à informação. Então, sendo que eu acho que tinha esse direito à informação, então não houve essa questão do direito à informação. Então, foi por isso que logo já na segunda-feira tivemos que sair até ao Cernic. E o mesmo, a resposta que tivemos da magistrada, ela não foi convincente. Então, não tendo sido convincente, então tivemos que arranjar um outro meio termo para a resolução desse litígio, porque era um carro que está em litígio, não foi informado, então passa-se para o outro, e veja que mesmo depois de ter ido até ao próprio Cernic, disseram que a resposta estava na esquadra. Até hoje a esquadra ainda não contactou-me para que eu venha até a esquadra para ter aquilo que foi o tal veredito final. Então, só temos uma desculpa verbal que nós ouvimos da magistrada do Ministério Público, quando ela pedimos desculpas por não termos informado, mas decidimos a favor do outro. Estimados internautas, a situação é mesmo esta. O senhor Isaac Marengula teria sido alvo de alegada burla de sua viatura de marca Nissan, onde ele teria confiado a sua viatura sob responsabilização de um cidadão. No entanto, esse cidadão supostamente falsificou os documentos da viatura e vendeu. O caso está neste momento aqui na 7ª Esquadra da Matola. No entanto, não há até hoje esclarecimentos concretos sobre este caso. De salientar que este caso foi submetido no Cernic primeiramente e posteriormente encaminhado à 7ª Esquadra para que as autoridades competentes realizassem a investigação e apurassem os factos. No entanto, até o momento não há respostas claras sobre o andamento deste caso e o novo proprietário da viatura está sob posse neste momento.